Nós apresentamos essa semana um projeto de lei para que haja um auxílio de custo aos profissionais da educação para a compra de computadores ou celulares, de tal forma que eles possam trabalhar virtualmente, dando aula, com equipamentos de qualidade e que não tenham que tirar isso do seu próprio bolso, porque já tem um salário muito baixo. Então, é claro que é assim em função do Estado, porque o correto seria o Estado fornecer integralmente esse material, uma vez que os professores vão ter que continuar com atividades virtuais. Então, nós esperamos o andamento célere desse projeto e que ele, obviamente, seja aprovado. Continuando falando sobre educação, nós hoje vivemos uma situação completamente atípica, enfim, todo mundo sabe disso. E agora, os cuidados com a questão educacional deveriam ter sido muito maiores desde o começo. Nós já vamos para 5 meses, né, de tempo sem aula, e nesse tempo foi comprado um programa lá do estado do Amazonas e os professores têm feito das tripas coração para conseguir fazer o melhor, né, em termos de assistência, usando sua própria internet, seus próprios materiais, seus próprios equipamentos. Mas uma parte dos alunos não são atingidos por isso. Segundo a Secretaria de Educação, cerca de 15% dos alunos não estão sendo atingidos. Na verdade, não estão sendo atingidos e ninguém nem sabe onde esses alunos estão também. Né? Então, essa é uma questão muito grave. Provavelmente, se puder fechar o microfone, deputado Ferraz. Então, é uma situação muito grave. E por que nós estamos ainda mais preocupados que provavelmente haverá uma evasão de alunos muito grande pós-pandemia? No dia 19/7, o jornal A Gazeta trouxe uma matéria, e que a gente já tinha conhecimento desse dado, dizendo que no Espírito Santo tem quase 100 mil alunos de 15 a 17 anos fora da escola. Em tese, de 15 a 17 anos, os alunos deveriam estar cursando o ensino médio, mas é claro que grande parte desses meninos fora da escola, eles não concluíram o ensino médio, né? E provavelmente a maioria não concluiu nem o ensino fundamental. E é uma coisa que desde o governo Artung nós vimos batendo. No governo Artung, houve um aumento de 50% de alunos de 15 a 17 anos fora da escola. E depois continuou aumentando. Porque também, no atual governo, não houve esforço nenhum para botar esses alunos de volta para dentro da escola. Não houve nenhum tipo de planejamento, e eu disse isso para o secretário de Educação antes de começar o governo do Casagrande, que era necessário fazer um diagnóstico, criar projetos para trazer esses meninos de volta para a escola, o que nunca foi feito. E por que tem tanto aluno de 15 a 17 anos, e olha que são quase 100 mil de 15 a 17 anos, porque jovens que não completaram a educação básica acima dos 18, passa de 200 mil. E tem muito aluno também abaixo de 15 anos fora da escola. E no caso desses jovens, especificamente, de 15 a 16 anos ou mais, por que eles estão fora da escola? Por que tem aumentado tanto no Espírito Santo a evasão desses meninos? São vários os motivos. Crônicos e históricos são os de causa social e econômica. Tem que ajudar a família, precisa sair da escola, tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, que é já conhecido e que nós precisamos de política para sanar isso. Mas houve agravamento. Inclusive, a própria criação de escolas de tempo integral no Espírito Santo pode ter contribuído para a evasão desses meninos. Porque em muitas localidades onde foram instaladas escolas de tempo integral, parte dos alunos não tiveram condição de frequentar escola em tempo integral porque tinham que trabalhar. Isso pode ter acelerado também. Outra questão foi o fechamento de escolas, turmas e turnos aqui no estado do Espírito Santo. No governo Artung foram fechadas mais de 4 mil turmas, mais de 40 escolas, mais de 150 turnos noturnos de mais de 150 escolas foram fechados, e esses alunos, então,
parte deles que estudavam, sobretudo à noite ou no EJA, se evadiram da escola. E a outra questão é como passou a funcionar a própria EJA aqui no Espírito Santo a partir do governo Artung, que passou a ser semipresencial. Todo mundo sabe, quem entende educação, que alunos que frequentam a EJA, em sua grande parte, já são alunos que apresentam maior dificuldade, que abandonaram a escola por um tempo, alguma coisa assim. Então passou a ser semipresencial, ou seja, o aluno vai uma vez por semana ou 2 vezes por semana na escola, basicamente para tirar dúvida. Passou a ter uma aula de física, uma aula de química, uma aula de matemática por semana. É claro que isso não funciona para essa modalidade de ensino. A EJA tem que ser presencial, ela tem que ser, obviamente, opcional, se o aluno quer ou não, mas ela precisa ser presencial, ela tem que ser todo dia, ela precisa ter um maior número de aulas. Com certeza isso é fundamental. E no atual governo, nada disso foi mudado. A EJA continuou sendo presencial, poucos turnos noturnos foram reabertos, poucas escolas foram reabertas, poucas turmas foram reabertas. Então, assim, não há que se falar em fazer com que esses jovens que não terminaram a educação básica, que eles retornem às escolas com o tipo de funcionamento que nós temos. E sem a reabertura de turnos noturnos e sem que a EJA volte a funcionar como funcionava antigamente no seu regime presidencial. Nós temos falado de muitos problemas, de problema de saúde, de problema de violência, de problema de desemprego, de problema de pobreza. É fato comprovado em qualquer lugar do mundo. A educação é o principal caminho para a redução ou resolução da maior parte dos problemas de uma sociedade. Seja violência, pobreza, desemprego, atraso econômico, saúde e etc. Se nós não cuidarmos efetivamente com responsabilidade da educação, e aí não basta o discurso da preocupação com a educação. Nós precisamos de projetos educacionais que efetivamente deem conta disso. E qualquer coisa, eu repito isso o tempo inteiro, é balela dizer que se nós não tivermos uma política educacional que dê condição de acesso e permanência para o aluno, não tivermos escolas com infraestrutura e professores qualificados e bem remunerados, nós não vamos resolver nada nunca. Nós sempre vamos estar dando um passo à frente e meio passo atrás. Pois não, deputado? O senhor me permite uma parte? Eu tempo está quase acabando, tem que ser rapidinho. 1 minuto para concluir, deputado. Obrigado. É só para poder contribuir com a sua fala. Eu gostaria de saber, assim, eu vi que nos 1 ano e meio agora desse mandato, o senhor estava mais, assim, tranquilo em relação à parte da educação, não tranquilo, mas com as suas lutas. Eu gostaria de saber se teve um diálogo com parte do secretário, se procurou a secretaria, se explanou suas ideias lá na secretaria, se procurou o governo, se conversou, se formou talvez um grupo de estudos. Assim, eu tenho conversado, dialogado, né, até com a parte da saúde, tem tido muita receptividade, muita conversa, muitas ideias acatadas. Aí eu gostaria de saber, assim, dessa parte, se o senhor teve também na área da educação, ou se teve alguma dificuldade, ou se não conseguiu explanar lá as suas ideias, assim, porque eu vejo que são muito boas, acompanho a deputado, há algum tempo também. Deputado Rafael, como eu disse na semana passada, antes de começar a gestão do atual secretário, eu apresentei a ele um diagnóstico da educação do Estado do Espírito Santo, com todos esses problemas, o grande número de evasão, o grande número de turmas e escolas fechadas, os problemas que afligiam os professores, eu entreguei um relatório impresso para ele. Então, assim, tudo isso o secretário sabe. Depois nós tivemos algumas reuniões sobre tratos específicos, mas como eu tenho dito, assim, na Secretaria de Educação tem prevalecido aquilo que o secretário acha, e não aquilo que a gente leva como opinião. Nem mesmo as metas do Plano Estadual de Educação estão sendo efetivamente perseguidas, inclusive aquelas que nem necessitariam de alto investimento. Então, assim, o diálogo com a Secretaria de Educação ela é muito difícil. E nós não temos visto nenhuma iniciativa até agora
de diagnóstico, por exemplo, de quantos alunos estão fora da escola, de quantas escolas deveriam ser reabertas, porque eu não sei se o senhor sabe, por exemplo, nós temos vários municípios no estado do Espírito Santo que não tem ensino noturno. O ensino regular noturno, ele praticamente deixou de existir. Até bem pouco tempo, nem EJA tinha em vários municípios. Quer dizer, como é que você volta com os alunos para a escola se nem as escolas estão sendo reabertas ou os turnos sendo reabertos? Então, assim, nós desde o começo, e tudo isso que eu tenho relatado, eu entreguei em mãos ao secretário, e nós aguardamos que a proposta educacional, principalmente em relação à questão de fechamento de turmas, fechamento de turnos, funcionamento de EJA, que isso seria prioridade para o atual governo, uma vez que, na gestão do Artung, isso era criticado por pessoas do grupo do atual governo. E isso não foi feito. Então, assim, a gente tem tentado, sim, junto à Secretaria de Educação, agora, a receptividade em relação... Porque, assim, uma coisa é, assim, você marca uma reunião com o secretário, ele te atende? Atende, mas não acontece nada. E quase tudo aquilo que a gente leva, é quase sempre o secretário ter uma outra visão, e é isso que prevalece. Em relação, por exemplo, ao retorno das aulas, nós não estamos nem sendo consultados. O deputado Vandinho, que eu estou vendo que está ainda na sessão, ele sabe perfeitamente disso. A Comissão de Educação não tem sido acionada pela Secretaria de Educação para contribuir com algumas questões. Nós fizemos uma audiência pública com vários segmentos, mas isso não significa que a Secretaria de Educação tem, pelo menos, nos informado do que ela está fazendo. Quanto mais convidar para saber da nossa opinião. Muito obrigado, presidente.